comportamentais não se esgota, né? Sim. E aí a vida por trás do like é um tema que faz a gente pensar um pouco no porquê eu estou postando, qual o objetivo e como isso impacta na minha saúde mental. Então, antes de postar qualquer coisa, você tem que se auto-questionar. Fazer É, algumas perguntinhas. Por que eu vou colocar isso antes? sim. Qual o Qual objetivo o objetivo? Eu disso? quero chegar onde com isso? Sim. E como isso vai me dar... Impactar também na vida das pessoas. Sim. Como isso vai me dar um retorno na minha vida? O que que aquilo influencia na minha vida? Eu quero o quê com aquilo, né? Com aquela ação. Pensar nos prós e nos contras? Só que assim, nem sempre a gente vai poder pensar e avaliar tantas coisas, porque a vida é muito corrida, Muito né? corrida, a gente vai no impulso, né? Isso, mas quando a gente conversa um pouco sobre o assunto, Sim. a gente já começa pelo menos a ter uma noção diferente do que significa cada postagem, do que significa o meu comportamento diante das pessoas na rede social, né? Então é importante pelo menos entender o significado, já que eu não tenho tempo de avaliar tantas questões, né, na hora de postar cada coisa, mas pelo menos batendo um papo sobre o assunto, a gente pelo menos abre os olhos aí para o quanto que aquilo pode me adoecer ou agravar um adoecimento que já está ali na porta querendo entrar, né? Então, você quer dizer que é preciso fazer uma avaliação. Não tão profunda, porque a vida é tão corrida, mas antes de postar alguma coisa, é bom saber o porquê. Sim. E quais as consequências disso, mais ou menos assim? Com certeza. Já tem uma pessoa lá te seguindo, lá dá um assininho para ela. Deu um oi aqui. Muito bem. Você que está aí ouvindo a gente no rádio, vá para o Instagram para você ver a gente, ver essa lindeza aqui, a psicóloga Yane. Então, a vida por trás de um like. De um like. Então, vamos Rose, explorar bem isso aí, porque é um assunto que não é tão falado, né? Aqui no programa Espaço Mulher é inédito. Porque, assim, já se tem falado sobre o prejuízo do uso excessivo de redes sociais, sim, né? Sim. Existem estudos e tudo mais, só que quando a gente parte, eu gosto muito de partir para o dia a dia, sabe? Sim. Para uma situação prática. Por exemplo, eu sei que a rede social em excesso me faz mal. Todo mundo sabe disso. Mas na hora da prática, a gente acaba agindo como se não soubesse, né? A gente sabe da informação, mas não traduz aquilo para o que eu vivo todos os dias. Não traz para a realidade, né? Para a realidade. E a realidade mais de pertinho seria o quê? O que eu estou postando no meu story, sabe? Não o que apenas, mas o porquê. Então, muitas vezes a iniciativa de postar está associada à necessidade de validação, né? A necessidade de admiração, e tudo vai apontar para o pertencimento. Então, é um pouco perigoso quando a gente acaba todos os dias sentindo a necessidade de colocar alguma coisa lá, né? Exceto por uma divulgação profissional, né? Mas por uma divulgação pessoal é complicado, porque tem muitas questões, né? Mas uma delas... Fazer esse autoquestionamento. Eu estou querendo me validar em que área, em que sentido da minha vida, né? Eu estou querendo ter o sentimento de pertencimento. Está faltando o quê? Está faltando o quê? Isso, essa pergunta é excelente, porque muitas vezes a gente quer tanto a curtida do outro, né? Tanto que vejam que a gente está bem, que, na verdade, aquilo revela o que sobre mim? Revela que eu estou precisando, nas minhas relações pessoais, diretas, né? Presenciais, nutrir esse pertencimento, nutrir afeto, nutrir outros elementos que são imprescindíveis para a saúde mental, né? Então, a gente está nas redes sociais por vários motivos, né? Tem os pontos positivos, né? Que todo mundo conhece também, mas pensando... na identidade social, a gente precisa também entender que quem sou eu na minha vida e quem sou eu na rede social, porque se a gente não tomar cuidado, a gente está criando um personagem, né? Uma espécie de personagem lá que é melhorado, que é aprimorado, como se fosse quem eu sou na minha vida real, melhor, mais bonito, mais interessante, mais festivo, que vence mais obstáculos, que conquista mais, né? Então, não é feio nem errado a gente mostrar o que é belo, não é nada errado. Porém, é como você disse, é preciso a gente
eu ia dizer a palavra, se investigar. Sim, se investigar. Pelo menos hoje, né? Pelo menos de vez em quando. Sim. Para que aquilo possa ir trazendo, Rose, uma consciência, Sim. né? Do porquê que eu estou usando. Porque, assim, quando a gente teve aí as redes sociais da internet mais antigas, a gente tinha até benefícios maiores, né? Por exemplo, de entrar em comunidades, de ter afinidades com as pessoas por assuntos em comum. E daquilo ali, daquele contato pela internet, conseguir estender para um contato pessoal, né? Tem pessoas que fizeram muitas amizades de qualidade através de redes sociais. Sim, muitos estão né? bem casadas hoje através da rede Isso. social. Então, tem um lado benéfico, Tem, claro. com certeza. Sem contar, assim, né? As informações que a gente Sim, tem. sem dúvida. E muita coisa. Só que o que eu estou trazendo hoje aqui é Sim, sobre quem pra eu gente refletir sou, sobre isso, sim. quem eu sou e como eu me mostro no meio social. Porque, assim, é como se a gente quisesse, nessas redes mais atuais, que já se aprimoraram tanto, já se aperfeiçoaram tanto, através até de inteligência artificial, Sim, né? sim. Que já não incentivam mais o lado benéfico. Já não incentivam mais as relações reais, incentivam muito mais uma exposição, uma vitrine, né? Então, se eu sinto a necessidade todos os dias, ou quase todos os dias, de estar viva, entre aspas, muitas aspas, né? Estar viva nessa rede, como se eu não postar, eu não estou existindo lá. Né? Se eu não aparecer na foto do aniversário, ninguém vai saber que eu estive lá. Né? É um esvaziamento da pessoa, do seu ser, que Sim. precisa daquela postagem, daquele like para se sentir pessoa? Para se sentir parte do Parte grupo, do para grupo. se sentir, para se ver como alguém no mundo. Alguém no mundo. Como se fosse para garantir a sua identidade ali Olha. social, né? Uma imagem... Isso é objeto de estudo mesmo na área da psicologia, porque as pessoas estão se deixando ser, vamos dizer, capturadas por esse padrão que a gente pode buscar buscar essa ideia de pertencimento sem necessariamente ficar com esse, entre aspas, vício de usar essa ferramenta, esse viés, sim. frequentemente, Sim, né? sim. E não só podemos conseguir isso no campo da realidade, mas devemos, né? Porque para a gente conseguir dar conta da vida, por isso que o tema é a vida por trás do like, né? Para a gente conseguir dar conta da vida real, a gente precisa desenvolver uma série de habilidades. E isso a gente só consegue no campo da realidade também. E esse campo, essa esfera, ela traz pra gente uma demanda que é lenta, sabe? Então, eu dependo... Não é assim, ó, de falar de Não. Deus, é uma construção. É uma construção. Então, eu preciso me sentir frustrada nas minhas relações de vez em quando, para que aquilo me faça crescer, para que aquilo me faça compreender algumas nuances que no campo da internet eu não vou nunca Isso. desenvolver. E quando você fala a gente, vamos lembrar que não somente nós mulheres, mas que os pais fiquem atentos, os filhos precisam construir essa identidade, essa sua individualidade, longe desses, né, Desses artefatos da rede social, não é verdade? Com certeza. Então, a gente vê aí no mês da família, né? Que a gente fala Sim. tanto sobre a família, que é o propósito de Deus e tudo mais. É um projeto de Deus e tudo. E a gente vê que o distanciamento acontece dentro de casa, não só porque cada um está no seu dispositivo, isso também, né? Mas também porque a gente está tão acostumado a ter essas recompensas no nosso cérebro, de estar o tempo todo postando, sendo validado lá na rede. Traz tanto prazer, quando você fala recompensa, está ligado ao prazer. Ao prazer. Porque a pessoa entra nesse vício dopaminérgico, né? Sim. Cada like que recebe aumenta o nível de dopamina e ela sente tanto prazer que ela vai buscar mais. Vai buscar mais. E aí vai cada vez mais se afastando das relações reais. Sim, das relações Gente, reais. Porque esse é um assunto bem complexo, né, menina? Que coisa. Porque as relações reais, elas demandam, assim, um investimento. Especialmente pensando no prejuízo para o adolescente que está se desenvolvendo ainda. Ele ainda não sabe lidar com as relações reais. E nesse investimento, que é visando a construção dessa identidade, você falou da frustração. É preciso ter esse aprendizado em relação à frustração. Sim, tédio, aprender a perder. Uhum. Enquanto que lá no mundo virtual é tudo automático.
Sim, ninguém perde nada, né? Gente, esse assunto é bom. Hoje é só introdução. Tem que continuar. Nós vamos agora para o nosso apoio cultural, né? Jonathan está lhe chamando. E a gente volta para continuar com a psicóloga Iane falando sobre a vida por trás do like. O Espaço Mulher volta já! Você já parou para pensar que a corrupção pode estar em vários lugares, inclusive no seu dia a dia? Quando furamos uma fila, por exemplo, corrompemos os direitos de quem está na nossa frente. Quando avançamos o sinal vermelho, corrompemos as leis de trânsito e botamos em risco a vida de outras pessoas. Quando adquirimos TV fechada pirata, estamos transgredindo as leis. A corrupção também desvia verbas da saúde, da educação, da segurança pública. Demais áreas também são afetadas pela corrupção por falta de investimentos. Não importa o tamanho e o lugar, é tudo corrupção. Você denuncia e o Ministério Público atua. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J 24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 3424 6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta e que hoje no programa Espaço Mulher o tema é inédito. Eu estou aprendendo e é uma linguagem bem assim própria da psicologia, e a psicóloga Iane tem estudado sobre essas questões, esses comportamentos humanos, e ela está aqui falando porque ela tem tido experiência de consultório, né, Iane? Como as pessoas estão ficando ansiosas, até mesmo depressivas, até com doenças emocionais, por causa do mau uso ou exagero do uso dessas novas tecnologias, essas novas mídias, né? Fale mais sobre isso. Sim, e muitas vezes a pessoa ela já tem uma predisposição para estar adoecida. E aí ela vai para a rede social e aquilo escancara todas as portas. E aí depois vem o prejuízo, vai para terapia, aí tem que tomar remédio também. Então, o uso da rede social constante, né? Como a gente veio falando antes do intervalo, né, sobre estar presente no mundo como se fosse um personagem ali, assim abre as portas para que a pessoa fique pior do que ela já está, né? E a pessoa que está super saudável também pode adoecer, né? Então, a gente tem que lembrar, Rose, que a gente acaba tendo muitos sentimentos durante o uso da rede social, não só postando, mas também vendo as coisas dos outros, né? E aí pensa que na vida... Ou seja, inveja, pode falar. É um sentimento tão sutil que a gente acha que todo mundo tem, menos a gente. Sim. Mas o ser humano... E quem projetou as redes está sabe vulnerável disso. a qualquer tipo de pecado. Sim. A gente quem projetou sabe disso. Sabe disso. E a gente tem a impressão, muitas vezes, não, isso é só para quem tem mente fraca. Comigo, não, né? Só que eles atingem, né, um mecanismo que é do cérebro humano. Não tem pessoa forte para isso. Se não fosse assim, as propagandas não funcionariam, né? A publicidade não funcionaria. A publicidade existe há quanto tempo? Que vai atiçar em nós, vamos dizer assim, a ganância. Sim.
esse desejo exacerbado de ter coisas. Sim, e de nunca estar satisfeito, de estar sempre buscando alguma coisa, porque você tem, por exemplo, no Instagram, a rolagem infinita, né? E aí você está sempre buscando algo, sem fazer um fechamento de algo que você está buscando. Então, isso aumenta, sim, a ansiedade, né? E a insatisfação com o presente. Você está dizendo, com todas as letras e de forma, assim, bem... com evidências científicas, com sua linguagem de uma estudiosa que você é, que todo excesso é perigoso, mas nós estamos falando hoje do excesso de likes. Mas como é que a gente faz? Quais recursos a gente usa? Fala para essa mãe, para essa mulher, para essa criança, esse adolescente que está nos ouvindo. O que fazer para lidar com isso, para fazer esse manejo, para trabalhar com isso? Porque... é muito forte o apelo, né? O apelo midiático pra gente ir lá ver. E se você não dá o like, a pessoa do outro lado diz assim, poxa, a Rose olhou. Um dia eu vi uma pessoa puxando a orelha dos seguidores. Vocês veem, não me dá um like. Então nem adianta ficar olhando. Pra que você olha e não dá o like? Aí como se fosse uma realidade paralela, assim, né? Isso, a pessoa fica brava se você vê. Aí eu falei, a pessoa sabe que a gente viu, eu não sabia disso. Porque eu vejo, mas não dou like, não. Às vezes também eu tô na pressa ali. Na pressa só faz ver, mas não dá o like. Aí eu tomei um susto, falei, poxa, então tá todo mundo com raiva de mim, porque eu vejo, mas não dou like, não tenho aquela rapidez de dar o like. Então, a gente tem muitas estratégias. Não sei se vai dar tempo para falar todas elas fala hoje, algumas, tá? algumas. Mas primeiro é essa consciência de que eu estou me adoecendo quanto mais eu uso, né? Eu vou citar uma ilustração rapidinha. Imagina só que você quer muito subir uma montanha, que dura 3 dias essa subida, né? E você fala, que legal, vai ser uma experiência diferente na minha vida. E você se programa e você leva todo o equipamento e você estuda sobre isso. Quando você chega para subir a montanha, alguém fala assim, olha... tem um óculos de realidade virtual aqui que você vai colocar no seu rosto e você vai ter a experiência de chegar lá no topo da montanha. Sem precisar fazer esse esforço todo. Aí você vai, tá bom. E você tem aquela experiência virtual e você fala, que maravilha, como é bom estar aqui em cima recebendo vento e tudo mais. Só que nada daquilo é real. E aí você volta para casa satisfeito, mas sem ter tido a experiência. Então, isso é muito perigoso porque os sentimentos que a gente tem como ser humano, eles existem para nos sinalizar o que fazer com a vida, com as pessoas, com as relações, com a gente mesmo, né? E aí, se você tem muitos sentimentos que não são equivalentes à realidade, você está quebrando, digamos assim, a sua habilidade de viver, né? Então, é muito arriscado. Então, tem essa consciência. E você se impede de experienciar algo. Sim, e aí você vai perdendo de estar tendo experiências satisfatórias reais na sua vida, né? E pensando que a vida real vai ficando sem graça, né? E aí você vai perdendo a graça da vida real. Perdendo a graça e o excesso de rolagem, de curtida, de tudo mais, de imagens, de muitas cores, de muito movimento nos vídeos que são constantes, né? Vai também deixando a gente com uma certa preguiça de se relacionar e de lidar com a vida real. Passa a ser um cansaço crônico, né? Que tá todo mundo cansado. Você já ouviu falar do termo brain rot? Sim. Brain rot, cérebro podre? Sim, e aí a gente tem essa dificuldade de estar conseguindo ter clareza do que realmente a vida requer da gente, né? A gente não está conseguindo se concentrar mais, a gente não está conseguindo se saciar de uma forma saudável, ter doses saudáveis, né, de saciedade e tudo mais. E essa expressão do cérebro podre, né, é uma delas associadas ao assunto. Tem uma outra também, que é uma sigla em inglês, que vai apontar para o desejo de estar sempre vendo algo, o medo de perder o que está acontecendo no meio virtual, como se você fosse ficar para trás, desatualizado, né? E isso vai causando ansiedade. Aí, só para fechar, Rose, assim, coloque tempo de uso de rede social. Lá no alguns aplicativos tem, né? Você pode colocar um tempo limite. Você pode também deixar de seguir pessoas que causem você um certo desconforto ou inveja, como a gente falou mais cedo, né? De ficar comparando o seu corpo, de ficar comparando o estilo coisas, de vida. Sua casa. Né? Para
Para de seguir essas pessoas. Para de Fulano seguir. ficou milionário da noite pro dia. Né? Tem muito isso. A pessoa era pobrezinha, depois já está com uma mansão, tá não sei quantos carrões, não sei o quê. Vai silenciando, pelo menos. Se não quer deixar de seguir, silencia aquela pessoa, né? E siga páginas que vão te dar conhecimento sobre alguma coisa, né? Sobre saúde, culinária. Pense que eu posso usar esse tempo para cuidar da minha vida. Se não for para cuidar, eu tô me estragando. Né? Vamos seguir. Iane Souza, é assim que tá lá no seu Instagram? Com H e 2 N's. Com H. Psicóloga. Isso. Ao invés de seguir aí conteúdos vazios que vai atiçar em você a inveja, a competitividade exagerada, o medo, tem coisas que causam medo. Então, segue a psicóloga Iane. Eu gosto muito de seguir perfis de psicólogos, porque traz esses ensinamentos, essas informações, ajuda a gente São úteis para a vida, né? Úteis para a vida. Então, vamos dar essas dicas aí. Vamos seguir nutricionistas que ensinam a gente, tá ali reforçando a mudança de hábitos alimentares, orientando. Com certeza. Vamos dar like para mensagens cristãs, mensagens que elevam a nossa alma, que nos aproximam mais de Deus, né? Sim. E para essa mãe que está me ouvindo, o que você deixa aí? Vamos dizer, de conselho mesmo, de orientação mesmo como psicóloga. Ontem mesmo eu recebi um recadinho de uma mãe. Rose, eu preciso que você me atenda a minha filha. Ela está precisando muito e tal. Qual a idade? 10 aninhos. Oh. Você pode me dizer alguma coisa que está acontecendo com ela? Qual é a necessidade dela? É que ela estava acessando muito as redes sociais e agora ela está com uma ansiedade demasiada. Está no auge. Quem vai precisar de ser acompanhada, a filha ou a mãe? As duas. As duas. Mais ainda a mãe, que tem dado o celular para essa criança de forma indevida, sem controle de tempo, para essa criança chegar nesse nível tão alto de ansiedade, de estar agoniada, desesperada, porque vocês já viram cenas de crianças, de adolescentes, pré-adolescentes que entram em crise quando é retirado o celular da mão. Sim. Entra em crise mesmo de rolar no chão ou de gritar, para não falar que eles ficam emburrados, não cumprimentam as pessoas, né? Chega nos ambientes, não interage, chega no restaurante ou na igreja ou em reuniões familiares, não interage porque só quer ficar ali, olha, seguindo pessoas, ou vendo joguinhos, ou brincando. Se entretendo, né? Sempre se entretendo. Então, o que você diz para essas mães? É possível ser radical? Como é que a gente faz? Então, um pouco tempo para falar tudo isso, né? Estamos concluindo. Em 1 minuto, fala aí para essa mãe. Vou tentar resumir. Sim, você como mãe tem autoridade para poder limitar, sim, o uso, né? Você pode fazer isso, mas não vai só retirar. Você vai também investir na qualidade de vida dessa criança, na sua qualidade de vida. Tirar uma coisa e não oferecer outra, ficar o vazio. Então, entender quem é essa criança na família, né? Como que está a qualidade dessas relações familiares, né? E o que a criança está fazendo de sua vida com o seu tempo. Está dormindo muito, está comendo muito, está assistindo muito, está ficando muito tempo sem ter o que fazer, sem ter objetivo, né? Então, investir no prazer dessa criança em doses que são mais saudáveis. Em atividades reais. Atividades reais, né? De ter um animal de estimação para cuidar, de ter crianças em casa também para brincar, de visitar pessoas, de sair um pouco de casa, de andar de bicicleta, de mesa. Jogos, sim. Entre lá no site do Supera, tem cada jogo que melhora a cognição, a inteligência. E lembrando, Rose, que leva um pouco de tempo isso, não é assim, tirei o celular hoje, vamos jogar aqui na mesa, tudo vai ficar bem. É uma construção. Tem que levar tempo, né? E ter paciência essa mãe com esse processo, né? E procure quem pode te ajudar, quem conhece do assunto para te ajudar. Isso, se você não está dando conta sozinha, mãe, e você também, mulher, procure ajuda profissional. E, é claro, começar a mudar o seu próprio comportamento, porque os filhos imitam. Sim, o estilo de vida familiar o estilo de vida familiar. Se essa mãe quer que o filho fique menos ali na rede social, e você, mãe? Você precisa Quando também. ele está fora da rede social, como é a relação de vocês? Vocês fazem o quê, né? Muitas vezes as mães querem limitar os filhos, mas a própria mãe fica na frente dos filhos ali muito tempo, ou a mãe ou a avó. E os filhos vão imitar, os netinhos vão imitar. Não é isso? Obrigada, Iane. Hoje foi só a introdução mesmo, porque esse tema, a vida por trás do like, tem muita coisa para a gente explorar. Sim. Esse mundo virtual, a gente tem que bater mais nessa tecla aqui, porque está sendo uma pandemia, ou epidemia, como é que é? Eu não... Está sendo aí algo muito prejudicial às famílias. A gente não precisa nem citar aqui dados, nem estatísticas, porque está aí bem patente diante dos olhos de todos nós. O quanto que essa falta de
cuidado no uso das novas tecnologias que tem afetado, não é mesmo? Sim. E aí nós somos seres sociais, né? Então a gente precisa das relações. E aí quando a gente fica muito tempo com esses comportamentos na rede social, a gente está se tornando muito egocêntrico, né? Então a gente voltado só para si. Voltado para si, e a gente não está investindo nas relações. E aí a gente adoece por falta de relações saudáveis também. É muita coisa que a gente tem que refletir. Onde é que você atende? Fala aí pra gente de novo e seu número de contato. De repente, alguma mãe está aí aflita, querendo saber mais, aprofundar mais sobre isso, ou até mesmo essa pessoa adulta que quer ter um acompanhamento com uma psicóloga nessa área. Reorganizar o seu estilo de vida, né? Para fazer a vida ser funcional, ser satisfatória, apesar das dificuldades, né? Mas eu atendo ali na Alziro Prates, perto da Olívia Flores. É só entrar em contato comigo que a gente agenda. 77988458752. Muito bem. Alziro Prates é uma rua ali bem depois da Olívia Flores. Isso, sobe. Perto da Metrópole Kids. Isso, tem uma lojona assim, Metrópole Kids, né? E sobe assim até lá. Isso. O nome da clínica é... Então, eu tô do lado agora, tô no prédio Elza Guzmão, no edifício, né? Sim, Elza porque Guzmão. antes você estava naquela clínica. No Espaço Therapy. Aí eu tô do lado agora, né? E tô nesse edifício. Mas Elza quem quiser Guzmão. agendar com ela é só procurar na rede social. Iane com H. Iane com 2 N's. E com 2 N's. Iane.psicóloga. Psicóloga. Obrigada, querida. E como eu falei, vou repetir. É só o começo, a gente precisa falar mais sobre esse assunto. Tá certo. Obrigada também. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. E a gente vai para o momento final do programa. Vamos orar. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Vamos orar, Iane. Obrigada, Pai amado, Pai bendito, Pai eterno. Porque o Senhor é bom, o Senhor é longânimo, perdoador. Apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, nossas famílias. E essa questão em especial sobre o uso abusivo, excessivo de redes sociais, de telas. Meu Deus, ajude a mim, ajude as mães, ajude as avós, ajude, Senhor, as famílias a buscar, Senhor Deus, recursos para lidar melhor com essa situação. Deus, perdoa-nos como pais, como adultos, que muitas vezes não temos orientado nossas crianças ou não temos dado o exemplo. Deus, que possamos buscar tudo que estiver ao nosso alcance para trazer esses ajustes, esta nova maneira de viver de forma saudável, Senhor. Eu oro por aquelas crianças que já estão adoecidas com ansiedade. Eu te peço por essas mães, esses pais, essas pessoas que já estão nesse nível, Senhor, de adoecimento por falta de viver tão pouco no mundo real e mergulhar tanto no mundo virtual. Nos ajude, Senhor, a buscar esse equilíbrio e que o Senhor possa estar usando os profissionais da área da psicologia para estar dando esse suporte nesse momento crucial da sociedade. Em nome de Jesus, fica conosco, te agradecemos por todas as bênçãos. Amém. Amém. Agora a gente se despede. Obrigada, querida, pela sua Muito obrigada participação. mais uma vez. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até amanhã, gente. Continue aí na Melodia, porque está chegando o debate Melodia com Gilaelson e convidados. O Espaço Mulher volta amanhã.